Assunto top, hein? Envelhecimento e a perda de massa muscular, famosa sarcopenia. O que é sarcopenia? Então, primeira definição para quem não sabe, sarcopenia é uma perda de massa muscular decorrente do envelhecimento, teoricamente fisiológico. E o que é fisiológico, Dr. Rodolfo? Fisiológico é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, que segue uma média, que segue um gráfico. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Para resumir as quedas hormonais, eu vou falar sobre uma curva só que vai representar todas elas. De uma forma geral, em um resumo assim bem simples, os hormônios vêm depois da adolescência de uma forma constante e por volta dos 35, 38 anos eles não caem não, eles despencam. Então aqui faremos um parênteses. Os hormônios eles regem tudo dentro do nosso corpo. Eles nos dão força, libido, metabolismo, músculo, disposição, memória boa, qualidade de sono. Portanto, se eles estão caindo, tudo isso está caindo também. Por isso é que você que já passou dos 30, ou já pior um pouquinho, já passou dos 40, tem uma disposição muito diferente dos 20 anos. Agora aqui nesse momento faremos dois parênteses. Eu vou dar minha definição do que é envelhecer bem. E eu vou dar a minha definição de como evitar sarcopenia. Então vamos lá. Envelhecer bem, abre aspas. Na definição do Dr. Rodolfo é uma pessoa que vai chegar no último dia de vida fazendo tudo sozinha, sem depender de ninguém para levantar de uma cadeira, para comer, para tomar banho, para ir no mercado. Para você chegar lá assim, sem depender de ninguém, você precisa de duas coisas. Uma cabeça boa. 2, força. Quem dá força? Músculo. Portanto, você vai depender de uma genética boa, de ter tido um estilo de vida saudável, praticado atividades físicas. Porque se você tiver, por exemplo, um Alzheimer, sua qualidade de vida vai ser péssima. E o que está comprovado cientificamente que previne Alzheimer é atividade física. Mas voltemos ao foco. O foco é sarcopenia. Então o que a gente precisa manter no processo de envelhecimento? Massa muscular. Então faremos agora uma revisão para a prova. Se os hormônios estão caindo, principalmente depois dos 38 anos, onde eles despencam. Isso é uma média, tá, galera? Depois eu vou explicar como é que mantém melhor esses níveis hormonais. E os hormônios são quem seguram os músculos. Vocês já ouviram falar que a pessoa que quer ganhar músculo, às vezes usa hormônios anabólicos. Então, se os hormônios estão caindo, a musculatura vai começar a cair e vai começar esse processo de sarcopenia, que é o envelhecimento. Perde-se massa muscular e ganha-se gordura. Se perde massa muscular, perde força, perde metabolismo, perde qualidade de vida, proteção. Então, o processo de envelhecimento ele tão somente é o contrário do que a gente sempre procura. A gente quer ter sempre um pouquinho de massa muscular a mais e menos gordura. Por isso é que depois dos 30 ou principalmente depois dos 40 é muito mais difícil você manter um corpo bacana e uma saúde bacana. Mas, sempre tem um mas, não é impossível. Aí entram vários fatores que nós vamos falar agora. Primeiro, nós queremos manter nossos hormônios em níveis hormonais mais adequados. Dieta influi, atividade física ideal influi e às vezes são necessárias modulações hormonais ou tentativas de correções hormonais. Essa questão dos níveis ideais hormonais eu passo aos meus pacientes quando eles vão lá na clínica, não vou explicar aqui, mas não são valores de referência. O que se pretende é que os hormônios venham constantes e não tenham queda brusca, mantenham níveis hormonais, mantenham-se mais estáveis. Vocês acabaram de ter a definição do que é o anti-aging americano. O anti-aging americano é todo em cima desse gráfico. Ou seja, a ideia do anti-aging é que quando começam essas quedas hormonais é que você começa a envelhecer. E isso na prática faz todo sentido. E aí o que o anti-aging propõe é que não ocorram essas quedas bruscas, que se mantenham níveis hormonais mais adequados, mantendo uma qualidade de vida, mantendo uma disposição muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Ou seja, quando você tiver 50 anos, você queria ter hormônios quando você tinha lá 30 anos.
Isso é assim, galera. Quando você tiver 70 anos, a maioria das pessoas de 70 anos enxerga mal de perto. Aí você vai no oftalmo. E aí você vai falar pro oftalmo que você quer enxergar bem. Mas se enxergar bem e for enxergar como a maioria das pessoas de 70 anos, você vai continuar enxergando mal. Ou seja, você quer enxergar como você enxergava quando você tinha 30 anos. E quando você tiver 50 anos, você vai querer ter hormônios de quando você tinha 30 anos. Você não vai querer ter hormônios como a maioria das pessoas de 50 anos, que os hormônios estão. Então, esse é um grande passo para se envelhecer bem, mas não é o único e talvez não o mais importante também. Vamos pensar na atividade física. Se a tendência a partir de agora, passou dos 30, passou dos 40, é baixar os hormônios e perder músculo, então qual que é a única atividade que vai manter seus músculos e às vezes até ganhar um pouquinho e gerar metabolismo e força e disposição e libido? Musculação, porra! Que vai fazer caminhada, que vai nadar, a água não tem nem resistência, você vai perder mais músculo lá. Me exaltei, né? Mas é para entender bem. Atividade física ideal após os 40 anos é musculação, porra! Então, hoje eu postei uma imagem de tomografia de uma musculatura em volta da coluna antes do envelhecimento e depois do envelhecimento. Ou seja, há um catabolismo, perda de massa muscular, a musculatura infiltrada por gordura. Não é só na musculatura da coluna, é todos os músculos. Isso é sarcopenia. Você aprendeu hoje o que é sarcopenia. E agora nós vamos fazer um resumão de como tentar evitar isso ou controlar melhor esses fatores. 1. Dieta funcional, dieta que te permita ter antioxidantes, vitaminas, tudo que você precisa para manter-se saudável. 2 é assim. Musculação, porra! 3. Avaliações médicas periódicas com exames hormonais e controlar todos esses fatores. 4. E muito importante, não falei, mas já falei outras vezes e também não vou falar de novo. Sono de qualidade. Isso influi a ansiedade e o estresse. Você só vai ter um sono de qualidade se a sua ansiedade e estresse estiver controlado, ou seja, se seu cortisol estiver controlado, se você não catabolizar à toa. Então, se quiser envelhecer bem, vai consultar comigo. Não, brincadeira, tem um monte de gente que vai dar conta de resolver seu problema. Não, um monte também, eu exagerei, né? Tem uma meia dúzia aí no Brasil que dá conta. Galera, boa noite, fiquem com Deus, tô cansado demais e vou dormir. Abraço.